noite, gente. Paz do Senhor, amém? Eu nem preciso falar que sempre me comove o carinho de vocês, né? Isso é impressionante, sempre. E estar com vocês, para mim, é uma alegria. Quando o Lori me convidou, eu fiquei super feliz. Fazia já algum tempo que eu não tinha o privilégio de trazer a palavra do Senhor para vocês. Então, para mim, de fato, é motivo de muita alegria. E eu queria que a gente lesse, nesse momento, um trecho da palavra do Senhor. Queria convidar você a abrir comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Orem por mim, para que eu chegue até o final dessa mensagem sem derrubar essa garrafa de água em cima das minhas coisas aqui. Por favor, orem por mim, tá? Procura aí na sua Bíblia, capítulo 2 de Apocalipse, versículos 1 a 7. Acharam? Sim? Acharam? Bom, para quem não trouxe Bíblia, está aqui, né? Vai aparecer. Mas é sempre bom trazer e ficar com a sua Bíblia na mão também. Gostaria que vocês mantivessem a Bíblia aberta nesse texto. Eu vou usar outros versículos também, de outras passagens, mas vou voltar sempre aqui a Apocalipse 2, de 1 a 7. Tá? A palavra do Senhor diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Curve sua cabeça comigo, vamos orar ao nosso Pai. Pai amado, que grande privilégio tomar a tua palavra nas nossas mãos, ler a tua palavra, ouvir a tua voz falando conosco através da tua palavra. Pai, que o teu Espírito abra agora os nossos corações, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós aqui hoje. O Senhor conhece as necessidades do meu coração e as necessidades do coração de cada irmão e irmã meus que estão aqui hoje. Então, que o teu Espírito realize essa obra que é impossível ao ser humano, Pai. A obra de aplicar a tua palavra aos nossos corações e de produzir, Pai, nas nossas vidas a tua vontade. Eu peço, Pai, sabendo, Pai, tendo clara no meu coração a percepção de que o Senhor deseja fazer isso hoje. Eu peço que o teu Espírito Santo use a tua palavra hoje para mudar histórias entre nós e para nos firmar naquele que é o teu caminho para as nossas vidas. Faz isso para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estou chamando hoje a atenção de vocês para esse texto aqui, que eu diria, no mínimo, é um texto grandioso. É um texto solene, é um texto revestido de uma seriedade toda especial. Vocês conhecem o contexto. João, o apóstolo João,
aquele discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, ele está preso nesse momento, estamos no final ali do primeiro século, ele se encontra preso numa ilha ali na costa da Ásia Menor, perto do que hoje é a Turquia, e ali como prisioneiro, no dia do Senhor, num domingo, ele tem uma grande visão, uma grande revelação acerca do que Deus desejava realizar na história. Mas essa revelação começa primeiro com uma visão que João tem. Ele vê 7 candeeiros de ouro, e no meio daqueles 7 candeeiros, ele vê o próprio Senhor Jesus ressuscitado, andando ali no meio dos candeeiros. Depois, ali no primeiro capítulo de Apocalipse, o próprio João vai nos explicar que esses 7 candeeiros representavam as 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas que tinham estado justamente debaixo do exercício do ministério apostólico de João. E Jesus, o Senhor da igreja, aquele que está andando no meio ali daquelas 7 igrejas locais, ele envia através de João uma mensagem para cada uma daquelas 7 igrejas. E a primeira dessas mensagens é justamente essa que o Senhor Jesus dirige à igreja de Éfeso. Agora, gente, eu estou falando para vocês, eu estou trazendo para vocês esse texto hoje, porque eu acredito, claro, Deus me dirigiu a fazer isso, eu não tenho a menor dúvida, e eu posso dizer que Deus me mostrou também que esse texto tem muito a ver com aquilo que nós estamos vendo e estudando nesse tempo, acerca de amar a Deus e amar ao próximo. Na verdade, há um grande alerta do Senhor para nós nesse texto, e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. A ideia central que eu quero trazer para vocês hoje, e que eu pretendo explicar melhor ao longo da mensagem, é a seguinte. Vejam bem, quando a gente não entende a relação correta que existe entre o amor a Deus e o amor ao próximo, vou repetir o que eu falei, porque é importante. Quando a gente não entende de maneira correta a relação que há entre o amor a Deus e o amor ao próximo, a gente corre o risco de cair numa situação onde o amor ao próximo vai ser usado por nós como desculpa para disfarçar a ausência do amor a Deus, ou para disfarçar o esfriamento do nosso amor pelo Senhor. Essa é a ideia básica que eu quero trabalhar aqui, espero deixar clara para vocês ao longo do ensino. Mas para que a gente possa entender melhor isso, e até para que a gente compreenda que há uma relação muito importante entre amar a Deus e amar ao próximo, eu chamo a atenção de vocês para aquilo que Jesus nos fala em Mateus 22, de 37 a 40. Jesus havia sido questionado ali por uma pergunta capciosa, uma pergunta que era na verdade uma armadilha, feita por um mestre da lei, sobre qual seria o grande mandamento. E a resposta que Jesus dá é a seguinte, diz o texto, Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos, diz Jesus, dependem toda a lei e os profetas. Eu sempre achei curioso, gente, que Jesus, ele considera aqui o segundo mandamento semelhante ao primeiro. Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele diz, esse mandamento é semelhante ao primeiro, que é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, não é? Mas, apesar de Jesus dizer que o segundo é semelhante ao primeiro, Jesus é muito claro ao nos dizer que o primeiro mandamento é o grande e primeiro mandamento. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, Jesus está dizendo, o amor ao próximo é tão importante quanto o amor a Deus, mas o primeiro mandamento, ou seja, o de amar a Deus acima de tudo, ele é o grande e primeiro mandamento.
Em outras palavras, a relação que existe entre o primeiro mandamento e o segundo mandamento é muito importante e ela precisa ser bem compreendida. Por que o primeiro mandamento é o primeiro? Por que é que ele tem essa precedência? Por que é que ele vem em primeiro lugar? Porque, na verdade, ele é básico. A base está no primeiro mandamento. Em outras palavras, o segundo mandamento, o amor ao próximo, só pode fazer sentido em cima do alicerce colocado pelo primeiro mandamento. Vocês estão me acompanhando? O primeiro mandamento é básico. Então vamos pensar de novo agora nesse alerta que eu creio que Deus me incumbiu de trazer para vocês hoje. E esse é um alerta, eu estou aqui pregando para vocês, mas esse é um alerta para todos nós, não é um alerta apenas para o povo da galera. Eu tenho a ousadia de dizer que essa é uma mensagem para toda a comunidade Carisma, e eu gostaria que ela fosse ouvida pela maior parte das pessoas que fazem parte da nossa comunidade, porque é um alerta importantíssimo do Senhor para nós. O alerta é o seguinte, vou repeti-lo: o amor ao próximo, cuidado, o amor ao próximo pode ser usado como disfarce, para disfarçar o esfriamento do seu amor pelo Senhor. Quando eu falo sobre isso, meus queridos, eu estou falando de experiência própria. Nos anos do meu esfriamento no amor a Deus, eu percebia que não havia mais em mim aquele mesmo zelo de antes, pela comunhão direta com Deus, pela leitura da palavra, pela oração. Eu percebia que isso havia mudado. Depois eu vou explicar melhor, eu não admitia que isso fosse esfriamento, de jeito nenhum, mas eu percebia que aquela devoção que eu tinha pelo Senhor já não estava mais presente no meu coração. Mas o que é que eu fazia então? Eu me tranquilizava com o seguinte pensamento: vejam, eu estou amando a Deus porque eu amo o próximo. Então, uma vez que eu estou amando ao próximo, uma vez que eu estou fazendo o que eu posso para ajudar e abençoar o próximo, eu estou amando a Deus através desse amor ao próximo. Foi justamente nessa época que o meu envolvimento com as causas sociais, como a gente chama às vezes, atingiu o seu ponto máximo. Porque, na verdade, para mim aquilo era a justificativa que eu tinha para o que hoje eu vejo com clareza era um coração que estava frio em relação ao amor pelo Senhor. E eu noto esse movimento que eu percebi na minha vida em muitos irmãos que passam por situação parecida com essa situação que eu enfrentei. Eu vejo muitos irmãos que se tornam eloquentes quando falam de causas sociais, se tornam eloquentes quando falam sobre repartir os bens, sobre ajudar os necessitados. E vejam bem, meus irmãos, por favor, repartir os bens, ajudar os necessitados, são coisas importantíssimas, são aspectos importantíssimos da nossa vida de fé, amém? São importantíssimos, eu estou afirmando isso. No entanto, a gente precisa sondar profundamente o nosso coração. Essa atitude valorizadora dessas práticas de auxílio ao próximo e etc., ela está acompanhada na nossa vida de um crescente e forte amor pelo Senhor? Ela está acompanhada por isso? Ou será que amar a Deus se tornou para você algo vago demais? Amar a Deus para você é muito vago. Parece que está nas nuvens, né? Você só consegue mesmo imaginar algo que tem a ver com o próximo. Se você estiver fazendo algo pelo próximo, você entende aquilo. Mas quando se fala de amar a Deus, parece que esse pensamento se tornou vago demais para você. Eu tenho o dever de dirigir a palavra de Deus primeiramente contra mim mesmo. Portanto, eu estou pregando para mim, não é? E tem o dever de dirigir a palavra de Deus primeiramente contra nós mesmos, ou seja, contra a nossa igreja local aqui, para que a nossa igreja local e a minha própria vida sejam corrigidas pela palavra do Senhor. Nós enviamos 30 toneladas de doações para o sertão, graças a Deus por isso. Realizamos lá trabalhos importantes de apoio àquelas pessoas. E eu jamais vou diminuir a importância disso que nós temos feito pela graça de Deus e com a força e o poder do Senhor, amém? Jamais vou diminuir isso, mas eu preciso perguntar de novo:
Isso está acompanhado na nossa vida de um forte e crescente amor pelo Senhor? Ou não? Ou o amor pelo Senhor se tornou vago na sua vida? Você só consegue pensar se for no aspecto ajuda ao próximo. Eu conheço pessoas cristãs que quando veem, por exemplo, uma outra pessoa que não crê em Deus, fazendo esses atos de ajudar o próximo, repartir com o próximo, eu vejo pessoas cristãs que olham aquilo e dizem assim, bom, aquele homem ali, aquela mulher, ele não é cristão, ela não é cristã, ele ou ela até dizem que são ateus, mas na verdade eles estão amando a Deus, porque estão ali alimentando o pobre e ajudando o necessitado. Isso parece verdade, essa frase. Mas ela é o que nós chamamos de sofisma. Sofisma é uma mentira tão bem construída que parece verdade, mas é mentira. Em outras palavras, meus irmãos, não é possível amar a Deus apenas amando o próximo. É preciso que esses dois mandamentos estejam profundamente interrelacionados na nossa vida. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar uma pessoa que até mesmo se diz ser ateu. Tem exemplos históricos que eu poderia citar de pessoas nessa situação que eu estou descrevendo agora. Não vou mencionar nomes por causa do tempo. Mas vamos imaginar numa pessoa, num ateu, que se dedica com grande sofrimento e até com prejuízo próprio, ele se dedica ao serviço de pessoas necessitadas. Conheço a história de homens que não criam em Deus e que abandonaram carreiras brilhantes na Europa, foram para a África como médicos e dedicaram a vida inteira lá. Uma pessoa nessa condição, uma pessoa com esse perfil, a pergunta que eu faço é, será que essa pessoa está amando a Deus através dos seus atos, apesar de ser ateu? E a resposta que eu tenho que dar para vocês hoje, meus irmãos, ela não é muito simpática, mas eu tenho que dar porque é a única resposta verdadeira. Essa pessoa não está amando a Deus, ainda que ela entregue a vida inteira dela pelos necessitados de qualquer parte do mundo, ela não está amando a Deus. Não sou eu que digo isso, é a palavra do Senhor. Veja o que Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Escreve Paulo, o apóstolo, o seguinte, 1 Coríntios 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. De que amor Paulo está falando aqui nesse texto? Lembrem-se que a Bíblia é um todo coeso, coerente. A Bíblia inteira é a palavra do Senhor, ela tem uma coerência interna, ela é a revelação do Senhor. Então eu pergunto de novo, de que amor Paulo está falando aqui? E a única resposta que eu encontro, segundo a Bíblia, é a seguinte: na mente de Paulo, ele só pode estar falando do mesmo amor acerca do qual o nosso Senhor Jesus falou lá no texto de Mateus 22. Em outras palavras, o amor a Deus e o amor ao próximo. O primeiro e grande mandamento, amar a Deus, e o segundo, que é semelhante a ele, amar ao próximo. Em outras palavras, irmãos, dar 30 toneladas de bens às pessoas necessitadas, oferecer a própria vida por elas, nada disso tem valor se faltar o amor. Ou seja, se nós não tivermos nas nossas vidas, na ordem correta, o amor a Deus e o amor ao próximo. Vocês estão conseguindo compreender mais ou menos o perigo que gera esse alerta que eu estou trazendo para vocês hoje, sim ou não? Estão me acompanhando? Porque uma vez colocado isso, eu quero examinar com vocês agora, com atenção, o texto de Apocalipse 2 que nós lemos. Em primeiro lugar, eu quero ver com vocês aqui o diagnóstico que Jesus fez acerca da situação vivida pela igreja de Éfeso. Em seguida, eu quero ver com vocês o tratamento que o Senhor ordenou para resolver a situação daquela igreja. Em terceiro lugar, eu quero ver com vocês as consequências que vêm caso a igreja não leve a sério o alerta do Senhor e não pratique o tratamento proposto por Ele.
E, finalmente, eu quero terminar chamando a atenção de vocês para a maravilhosa promessa que o Senhor, sempre grande, sempre misericordioso, faz para a gente, para a igreja, no final desse texto. Lembrem então, Apocalipse 2, de 1 a 7, é uma carta enviada a uma igreja. Ela tem uma dimensão coletiva, nós temos que ouvir isso como igreja, mas nós também temos que ouvir isso individualmente, porque a igreja do Senhor, o que é? Não são cadeiras, não são bancos, não são paredes. A igreja do Senhor é a soma das pessoas que numa determinada localidade amam o Senhor e estão vivendo juntos como igreja. Você crê nisso? Ora, se a igreja é a soma das pessoas, essa palavra, esse alerta sobre abandonar o primeiro amor, tem que ser tomado individualmente, por cada um de nós, para que a igreja possa, de fato, ouvir aquilo que o Senhor está dizendo através dessa palavra. Então é com esse coração que eu espero que a gente ouça aquilo que o Senhor está nos dizendo. Começo pelo diagnóstico que o Senhor Jesus faz do problema que aquela igreja, a igreja de Éfeso, estava enfrentando. E eu tenho que dizer, logo de início, que sob todos os pontos de vista, a igreja de Éfeso era uma igreja séria no relacionamento dela com Deus. Vou começar aqui elogiando a igreja de Éfeso, porque é isso que Jesus faz. Ele elogia e elogia bastante aquela igreja. Nós vimos aqui, chamo a atenção de vocês de novo para Apocalipse 2, Jesus diz à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, assim o teu labor, o teu trabalho, não é? Como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tens ainda ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A igreja de Éfeso surgiu pela graça de Deus, através do labor missionário de Paulo, do trabalho missionário de Paulo, mais ou menos 50 anos antes de Jesus entregar a João esta mensagem que nós estamos lendo hoje. Aquela igreja recebeu, além do ministério de Paulo, aportes importantes de outros ministérios. Apolo foi uma das figuras que ministrou na igreja de Éfeso. Um casal, muito importante no ministério de Paulo, Priscila e Áquila, foram também pessoas que ministraram ali. E depois da morte de Paulo e de Pedro, os dois apóstolos morreram por volta aí da segunda metade do primeiro século. Depois da morte deles, a igreja de Éfeso ficou debaixo da influência do ministério apostólico de Paulo, não é? Foi de alguma maneira também pastoreada pelo ministério apostólico, de João, né? Depois da morte de Paulo e de Pedro, a igreja passou a estar, a gente acredita nisso, debaixo do ministério apostólico de João. Esse mesmo João que está aqui escrevendo essa carta, o mesmo João, o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então pensem comigo um pouquinho no tanto de gente que Deus usou para edificar aquela igreja, no tanto de ministérios significativos no Novo Testamento que Deus usou para edificar aquela igreja. O contexto dos últimos anos do primeiro século, esse no qual João ainda estava vivo, era um contexto de muitos problemas. As igrejas da Ásia Menor, que era aquela região onde Éfeso se localizava, estavam enfrentando ataques a partir de falsos mestres, falsos apóstolos, que tentavam ensinar doutrinas distorcidas, mentiras acerca do Senhor Jesus, que tentavam levar o povo cristão a praticar atos de idolatria, a praticar prostituição, e a igreja de Éfeso combateu isso. Aliás, é muito interessante porque, se vocês lerem a primeira, a segunda e a terceira cartas do apóstolo João, vocês vão ver que João está tratando ali desse contexto de ameaças, de gente ensinando inverdades sobre a pessoa de Jesus, não é? E eu acho muito interessante, abrindo um parêntese aqui, tem tempo já, tem mais de ano, que eu tenho esboçado uma série de mensagens sobre a primeira carta do apóstolo João, e ali nessa primeira carta é impressionante o quanto João discute o tempo todo a relação entre o primeiro grande mandamento e o segundo mandamento, o tempo todo.
E ali na primeira carta de João, se vocês lerem com atenção, vocês vão encontrar claramente essa mensagem de que o amor ao próximo só faz sentido quando ele está baseado num fortíssimo amor pelo Senhor. Eu ainda não tive a oportunidade de pregar essas mensagens, mas eu espero em Deus que um dia isso aconteça, porque tem muita coisa rica que a gente precisa aprender a partir do que a palavra de Deus nos diz ali. Mas o que eu vinha dizendo é que esse era um contexto de uma situação tensa, no mínimo, uma situação complicada, e a igreja de Éfeso permaneceu fiel à verdade. Jesus vai dizer acerca dessa igreja aqui na carta, que ela era uma igreja operosa, ou seja, uma igreja que trabalhava bastante. Jesus diz, eu conheço o teu labor. Jesus vai dizer, por 2 vezes, Jesus vai elogiar a perseverança daquela igreja. Jesus vai dizer que aquela igreja se recusava a ceder diante dos falsos ensinos, diante dos falsos mestres. Jesus vai dizer ainda que era uma igreja que estava disposta a sofrer pelo Senhor. Diz aqui, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Eu leio isso e eu penso comigo, gente, que currículo, que igreja, não é? Agora, qual foi o diagnóstico que o Senhor fez? Ele não negou nenhuma dessas coisas boas que aquela igreja havia feito, mas ele diz no versículo 4, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Para compreender essa queixa, porque isso aqui é uma queixa, não é? Para compreender essa queixa, essa reclamação que o Senhor Jesus faz, dá uma olhada comigo em Jeremias, capítulo 2, versículos 2 e 3. Jeremias 2, 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Meus queridos, do que é que a palavra de Deus está nos falando aqui? De uma situação anterior vivida por Israel, e que era marcada pelo amor que Israel tinha pelo Senhor, pela afeição que Israel tinha pelo Senhor, e esse amor e essa afeição resultavam na consagração de Israel ao Senhor. O que é uma coisa natural, queridos, porque quando nós amamos, vamos pensar no casamento, não é? Quando um homem e uma mulher se amam ao ponto de se casar, eles estão fazendo o quê? Estão se consagrando um ao outro, estão dizendo um ao outro, ele diz a ela, eu não serei de mais nenhuma outra, e ela diz a ele, eu não serei de mais nenhum outro, porque eu quero você, eu me consagro a você. Quando nós amamos, nós nos consagramos, o amor traz consagração, o amor gera consagração. Quando Israel estava ali no deserto, consagrada ao Senhor, isso era resultado do amor que Israel experimentava ali pelo Senhor. No entanto, essa situação inicial passou, e se você ler o restante do capítulo 2 de Jeremias, você vai encontrar ali um relato de como Israel trocou o Senhor pelos ídolos. Alguém pode, diante disso, dizer, mas peraí, será que essa comparação aí é justa em relação a Éfeso? Porque a igreja de Éfeso não praticou idolatria. A igreja de Éfeso não foi, pelo contrário, eles resistiram contra as tentativas daqueles que queriam levar os irmãos para a prática da idolatria, não é? Pois é, a igreja de Éfeso não praticou a idolatria, no entanto, a queixa do Senhor é a mesma. O primeiro amor, aquela afeição dos primeiros tempos, aquele zelo como de noiva que segue o noivo, mesmo ali numa situação difícil, no deserto, como a gente leu aqui em Jeremias, um amor dessa qualidade não existia mais na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso cometeu idolatria? Não, ela permaneceu fiel, e é isso que me surpreende, é isso que me assusta, literalmente nesse texto. A igreja de Éfeso permaneceu fiel.
Meus queridos, é possível manter-se fiel e mesmo assim ter abandonado o primeiro amor. Vocês estão entendendo? É possível manter-se fiel a Deus e mesmo assim ter abandonado o primeiro amor. A ideia de primeiro amor dá a ideia aqui de um amor mais excelente, né? E é possível, repito pela terceira vez, permanecer fiel a Deus, mas ter abandonado o primeiro amor. É possível manter-se fiel na ortodoxia. A gente chama de ortodoxia a crença correta, as ideias corretas sobre Deus, tiradas da palavra dele. Você pode ser ortodoxo, você pode estar ali acreditando em todas as coisas que um cristão deve acreditar. A igreja de Éfeso estava assim. A igreja de Éfeso recusou as falsas ideias espalhadas pelos mestres falsos, pelos falsos apóstolos. A igreja de Éfeso foi zelosa da verdadeira doutrina, mas mesmo assim a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Então veja que é possível se manter fiel na ortodoxia e perder ou abandonar o primeiro amor. É possível também se manter fiel na ortopraxia. Que palavra difícil, Rui. O que significa isso? Prática correta. Ortodoxia é crença correta, doutrina correta. Ortopraxia é prática correta. É possível que a igreja continue praticando as coisas corretamente, não se envolve com pecado, não foi atrás da prostituição, seguindo os conselhos daqueles mentirosos, resistiu aos tais nicolaítas, que era ali um desses grupos, não é, que difundiam ideias mentirosas e falsas, tentando corromper aquele povo, não é? Eles resistiram a tudo isso, as práticas continuaram corretas, mas mesmo assim, aquela igreja abandonou o primeiro amor, mesmo assim ela deixou de lado o primeiro amor. Meus queridos, quando a gente fala em amar a Deus, isso pode parecer uma coisa meio vaga, meio subjetiva. Isso na verdade é assim, entendam bem, porque nós não conseguimos definir ou descrever plenamente, precisamente, o que é o amor. Mesmo nas relações humanas, não é? Que são tão imperfeitas, é dificílimo tentar descrever o amor. Quando a gente fala de um primeiro amor que foi abandonado, tanto por Israel, quanto pela igreja de Éfeso, nós estamos falando, na verdade, do quê? Estamos falando daquele profundo afeto, estamos falando daquela profunda afeição, estamos falando de realidades que estão enraizadas lá no mais profundo do nosso ser, lá no nosso coração. Eu e você, acredito, nós não conseguimos descrever isso, mas nós sabemos do que nós estamos falando, sim ou não? Sabemos ou não sabemos? Eu estava olhando vocês enquanto a gente adorava aqui, e é isso. O amor é esse, que leva a essa adoração, que leva a esse derramar diante do Senhor, que leva a essa consagração da vida unicamente ao Senhor. Vocês sabem do que eu estou falando. Meus irmãos, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio morar no nosso coração, e o Espírito Santo foi quem nos comunicou esse amor pelo Senhor, amém? Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5,5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo é quem nos habilita a amar a Deus. Naturalmente o ser humano não ama a Deus, mas quando a gente se converte ao Senhor, o Espírito Santo vem morar em nós, o Espírito Santo traz esse amor para dentro de nós. Você que era duro de coração antes da sua conversão, agora, quando a gente fala o nome Jesus, para você, você começa a chorar, você se derrete como manteiga. O que é isso? É o Espírito Santo que gerou isso dentro de você. Porque é que tudo que diz respeito a Deus atrai você agora, porque você está apaixonado por Ele. Igual acontece quando a gente ama uma pessoa, né? A gente quer saber de tudo o que aquela pessoa faz, gosta, etc. Agora, quem foi que te colocou nessa situação? Foi o Espírito Santo que derramou o amor pelo Senhor dentro do seu coração. É isso, gente. Todos nós conhecemos isso. Você sabe do que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando, mas a gente tem dificuldade em expressar tudo isso.
Então, a minha proposta é a seguinte: vamos deixar que a palavra de Deus fale aquilo que a gente não consegue falar direito? Vamos tentar isso? Eu trouxe aqui uma lista de textos onde exatamente esse amor é expresso. E eu queria que você me acompanhasse rapidamente aqui, né? Começando por um dos mais conhecidos, Salmo 42, 1 e 2. Escreve o salmista: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Vocês estão percebendo a linguagem, gente? É isso. Salmo 116, versículo 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor, não é? Salmo 18, versículo 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Aleluia. Salmo 63, versículo 1. Olha só esse aqui. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja, te deseja, numa terra árida, exausta, sem água. Aqui, o salmista é como se ele estivesse dizendo: o mundo sem Deus é um deserto, o mundo sem o Senhor é uma terra árida, exausta, sem água. Eu não quero saber do que tem no mundo, a minha alma tem sede de Deus. E somente dizendo isso para Deus mesmo, porque onde mais a gente vai encontrar aquilo que pode matar a nossa sede? Então você vai até Deus e diz a Ele em oração: ó Deus, a minha alma anela pelo Senhor, eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor. Salmo 84, versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Isso que é interessante, porque se a gente ama o Senhor, a gente ama a casa dele. No Antigo Testamento era o tabernáculo, depois o templo. No Novo Testamento é isso aqui, é a igreja reunida, que é a casa do Senhor, não é? Se a gente ama o Senhor, a gente ama a casa do Senhor, amém? Salmo 73, versículo 25. O salmista escreve assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza, em quem eu tenha prazer na terra. O salmista está dizendo: em nenhum lugar do universo tem alguém que eu deseje mais do que o Senhor, não é? Não tenho nada mais precioso na terra do que o Senhor. Eu não tenho no céu nada que me dê mais prazer do que o Senhor. Se a gente passar para o Novo Testamento, a gente vai encontrar o tempo todo essa valorização do amor a Deus. Pedro, na sua primeira carta, falando sobre o Senhor Jesus, ele diz uma coisa interessante no capítulo 1, versículo 8 de 1 Pedro. Lembra, ele está falando sobre Jesus e ele escreve: a quem, falando de Jesus, né? A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Pedro está escrevendo para pessoas que nunca tinham visto Jesus fisicamente, como ele, Pedro, viu. Mas ele está dizendo para aquelas pessoas ali: vocês nunca viram a Jesus fisicamente, mas vocês o amam, não é? Vocês amam o Senhor, vocês não o veem fisicamente agora, mas mesmo assim, vocês exultam nele, com alegria indizível e cheia de glória. Um outro texto, João 17, versículo 3, Jesus está definindo aqui o que é vida eterna. E ele vai mostrar para a gente que a vida eterna, pura e simplesmente, é amar o Senhor. João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É importante você lembrar que conhecer aqui, que te conheçam a ti, conhecer tem o sentido de relacionamento profundo, relacionamento íntimo, vital. Conhecimento aqui, conhecer aqui, é o mesmo que amar, na verdade. É um sinônimo de amar. Então, o que é a vida eterna? É amar o Senhor, não é? Filipenses capítulo 3, versículo 8. Paulo escreve: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo.
Mais uma vez eu lembro vocês, conhecimento aqui não significa saber algo sobre alguém, sobre outra pessoa, sobre alguma coisa, não. É relacionamento íntimo, profundo. Conhecer é o mesmo que amar, não é? E finalmente, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Perdão, ainda antes, Filipenses 1, 21 ainda. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que uma pessoa que ama o Senhor diz, o que ela fala? Ela diz, a minha vida é o Senhor, o viver para mim é o Senhor. E em Gálatas 2:20, Paulo vai dizer, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vocês estão me acompanhando? Amém? Esses exemplos aqui, eu creio que são suficientes para nos mostrar que o amor pelo Senhor, e quando eu falo amor pelo Senhor, eu estou falando o amor pelo nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O amor pelo Senhor é uma realidade experimental. O amor pelo Senhor é uma experiência de amor que transborda no nosso interior. Veja bem, meu querido, não caia no engano de achar que aqui o salmista, a palavra de Deus está trazendo a experiência do salmista, a experiência de Paulo, e que isso daqui não precisa ser a sua experiência. Não caia nesse engano, porque a palavra de Deus aqui está nos apresentando algo normativo. É norma, em outras palavras, o normal do cristão é amar o Senhor, amém? É o normal do cristão. Paulo não era um super cristão, o salmista não estava lá vivendo acima dos outros como um único, não. Eles estão expressando para a gente qual é a normalidade da nossa vida como cristão. É claro, meus queridos, que no amor, assim como acontece no amor humano, no amor a Deus também há crescimento, é claro. Nós vamos amar o Senhor mais com o passar do tempo. O normal é que seja isso, não é? Ao invés de abandonar o primeiro amor, o normal é que o primeiro amor cresça ao longo da nossa vida, se torne cada vez mais maduro, não é? O meu exemplo, eu amo a minha esposa hoje muito mais do que em 1987, quando eu casei com ela, não é? Meu amor hoje por ela cresceu, e o nosso amor pelo Senhor deve crescer também. O seu amor pelo Senhor está crescendo e deve continuar a crescer. Mas o importante, o ponto fundamental é esse: a experiência desse amor não pode faltar na nossa vida. Tem que ser uma realidade experimentada por cada um de nós. Se essa realidade experimental do amor de Deus é tão importante, se esse fogo que arde no nosso interior, esse amor que nos faz suspirar pelo Senhor é tão importante, então, meus queridos, a gente tem que compreender o enorme perigo que é o de nós vivermos um esfriamento desse amor. Nós temos que compreender o enorme perigo que é nós abandonarmos esse nosso primeiro amor. Meus queridos, o que a gente está considerando hoje aqui é algo da maior importância para as nossas vidas, e eu espero que vocês compreendam isso. Na nossa fé, meus irmãos, na fé cristã, tudo se concentra no coração. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O lugar, meus queridos, onde a batalha é perdida ou é ganha, é sempre, em primeiro lugar, o coração. Depois vem o restante, depois vem a exteriorização. O que é que eu estou querendo dizer? Ora, se o seu coração está abrasado de amor pelo Senhor, é isso que você vai externar, é isso que você vai exteriorizar. Agora, se o seu coração começa a esfriar, lá na frente, o que você vai externar, o que você vai exteriorizar, é essa frieza. Agora, onde é que a coisa começa? No coração. Tanto o calor, não é, a paixão pelo Senhor, como o esfriamento. Tudo começa no coração. Por isso o diabo trabalha o tempo todo para nos derrotar nesse lugar central que é o coração. Então a pergunta que eu faço hoje é a seguinte: como está o nosso coração? A gente continua amando o Senhor do jeito que a gente amava? Ou alguma coisa mudou em nós?
Com a frieza espiritual, meus queridos, acontece a mesma coisa que acontece com vários tipos de câncer. Vocês sabem disso. O câncer é uma doença perigosa porque na maioria das vezes a gente não sente nada, a não ser quando a doença já está num estágio avançado. Em alguns casos, quando já é tarde demais. Mas eu vou dizer aqui hoje que a frieza espiritual é pior ainda do que o câncer. Porque muitas vezes, gente, mesmo quando nós já estamos destruídos na nossa vida espiritual por causa da frieza, mesmo assim, a gente não percebe o problema que nós estamos atravessando. A gente não se dá conta do que está acontecendo com a gente. A gente acha que está tudo bem. Se alguém disser para a pessoa, você está frio, provavelmente a pessoa vai responder, imagina, o meu amor pelo Senhor nunca mudou. O meu amor pelo Senhor continua o mesmo. E às vezes, a pessoa junta desculpas do tipo, olha, o meu amor pelo Senhor não mudou, veja bem, ele apenas se tornou mais aberto, não é? Eu já não sou mais tão fechado como eu era, né? Aquele jeito evangélico de ser cristão era muito estreito, né? Aquilo não me satisfazia mais, e eu me abri para novas perspectivas. Mas a pessoa vai insistir, eu continuo amando o Senhor do mesmo jeito. Acho que é isso que está por trás de gente, né, que posta versículo bíblico na internet, e em seguida, o post seguinte é a pessoa se preparando para sair para o carnaval, né? Deve ser alguma coisa assim que se passa com alguém nessa situação. Mas se você for falar para a pessoa, você está fria, minha irmã, o que está acontecendo com você? Meu irmão, você está frio, você precisa de ajuda. A pessoa vai dizer, de jeito nenhum, eu não estou frio, eu continuo igual, eu sou o mesmo, né? Um pouquinho mais sofisticado apenas, né? Agora, meus queridos, a gente diz que o amor, a gente diz, não é, que o nosso amor não mudou. Mas o Senhor sabe que mudou. E eu vou além também. As pessoas que estão perto da gente sabem que mudou. No meu caso, a pessoa mais próxima de mim, a minha esposa, ela notou meu esfriamento. Mas ela me conhece muito bem, a gente já estava casado há muitos anos, e ela sabe como eu sou argumentador, né? E ela sabia muito bem que se ela chegasse para mim e dissesse, querido, você está frio, você já não está mais como você era, eu ia levantar para ela toda uma argumentação, né? Inclusive com notas de rodapé teológicas. Gente, desculpa, eu sou bom em argumentação. Eu sou bom em argumentação. Então a minha esposa, mulher sábia que é, ela não argumentou comigo, ela não me disse uma palavra. Mas quando eu pegava no sono de noite, ela impunha as mãos sobre mim e orava por mim. A oração da minha esposa me trouxe de volta para o Senhor. Vocês estão entendendo? Agora, se perguntasse para o Rui lá em 2016, Rui, você está gelado. Lorival sabe disso, Lorival me disse isso, né? Ah, Rui, eu lembro quando você pregava sobre avivamento. Eu disse para o Lorival, pois é, Lori, mas é outros tempos, eu sou outra pessoa agora, né? Foi ou não foi, Lori? Falei ou não falei? Na porta lá do nosso salão, lá embaixo. Eu estava negando até o fim. Estava indo para o precipício, mas estava negando até o fim. Será que você não está nessa situação também? Perdeu o amor pelo Senhor, abandonou o primeiro amor, o coração está frio, o coração está gelado, mas quando alguém te sugere isso, você reage, não, que é isso, de jeito nenhum, eu só não sou fanático. Meu irmão, o diagnóstico que Jesus coloca é esse. E a pergunta é, como é que está o nosso coração? Amamos o Senhor como amávamos antes? Oramos como nós orávamos antes? Lemos a Bíblia como nós líamos antes? Levamos a sério a palavra do Senhor como nós levávamos antes? E talvez você ainda esteja convencido de que o seu amor pelo Senhor não esfriou. Talvez você ainda queira argumentar comigo. E eu não vou argumentar com você não. Eu vou seguir o exemplo da minha esposa. Eu vou, na verdade, apenas dizer para você o seguinte, sonda o seu coração agora. Olha lá para o texto de Jeremias de novo. E vê se isso não corresponde à sua experiência. Você era desse jeito, mas mudou. Jeremias 2:2. Lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Você diz para mim que ama o Senhor como antes, que o seu amor não mudou. Mas o que é que o Senhor diz de você e do seu amor?
Porque aqui é o Senhor que está falando com a igreja de Éfeso. É Ele que está dizendo, vocês perderam o primeiro amor. O que é que o Senhor diz do estado em que se encontra o seu coração? O que é que o Senhor diz de você? O diagnóstico é esse. Agora, qual o tratamento? Efésios capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. 3 coisas aqui. Primeira delas, lembra-te de onde caíste. A pergunta, queridos, aqui é: o que levou você ao esfriamento? O que levou você a abandonar a intensidade do primeiro amor? E as razões podem ser várias. Mateus 24:12, por exemplo, para a gente começar, diz lá o Senhor Jesus: e por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Aqui Jesus está falando sobre os tempos do fim, os tempos que vão anteceder o retorno de Jesus. Mas o princípio que está colocado aqui, ele é claro para a gente. A prática do pecado, gente, o da iniquidade é a mesma coisa, esfria o nosso coração. E quando a prática do pecado se multiplica, o resultado é o esfriamento do amor. E é nesse processo, meus queridos, que muitas vezes o diabo tenta levar a gente a uma conformação com a prática do pecado. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu vou descrever aqui agora a experiência de vários de vocês, eu tenho certeza disso, porque também é a minha experiência. O diabo muitas vezes vai chegar para você e vai sugerir o seguinte: depois, por exemplo, que você cometeu algum pecado, pecado que você já cometeu outras vezes, cometeu de novo, e você vai e confessa ao Senhor, e é isso mesmo que você tem que fazer, mas o diabo, que é sujo como ele só, vai chegar para você e vai dizer assim: escuta, você é assim mesmo, de que adianta resistir? Para com isso, né? Esse negócio, essa história aí de pecar e pedir perdão, para com isso. Assuma que você precisa fazer isso e ponto, né? Termina com essa coisa. O diabo vai te dizer isso e eu vou dizer, na autoridade do nome de Jesus: mentira diabólica isso. Mentira diabólica. Não caia nisso, meu irmão. Eu não quero incentivar ninguém a pecar, muito pelo contrário. Eu quero ver vocês todos aqui vivendo aquilo que o Senhor quer da gente, que é uma vida santa. Agora, ouça bem o que eu vou te dizer. Nunca seja convencido de que você pecou demais e não pode mais pedir perdão. Se você cair em pecado, se arrependa, confesse o seu pecado, receba o perdão do Senhor e continue a sua caminhada com o Senhor. Amém? E aí o diabo ainda vai te dizer mais coisas, né? O diabo e os seus asseclas, porque ele tem vários demônios também para ajudá-lo na obra suja dele, não é? Ele vai dizer para você coisas assim: ah, mas o que é isso? Você é um fraco, onde já se viu, né? Anda aí na vida cristã, tropeçando o tempo todo, cai, levanta, e você vai responder para o diabo o seguinte: você vai dizer: diabo, eu prefiro chegar ao céu, tropeçando, caindo, mas levantando, confiando na graça de Deus, do que correr feito um atleta na direção do inferno. Aleluia. Não é pelo meu poder mesmo que eu vou chegar ao céu. Eu vou chegar ao céu pela graça de Deus. Então eu vou perseverar. Amém, queridos? Então vejam bem, o diabo vai trabalhar tudo isso com você. O diabo vai sugerir essas coisas, porque ele sabe que se ele conseguir colocar, conformar você com o pecado, o seu coração vai esfriar. Agora, nesse processo, muitas vezes, a própria prática repetida do pecado vai levar ao esfriamento, não é? Como eu disse, mas tem outra coisa também, né? Muitas vezes a gente, eu falei bastante do que o diabo faz, agora tem a gente também que entra na história. Muitas vezes a gente começa a relativizar o nosso pecado. Você começa a pensar: não, mas será que isso aqui é tão pecado mesmo assim? Né? Talvez não seja, né? Então talvez, será que esse texto aqui, que fala contra o meu pecado, será que ele não pode ser interpretado de uma outra maneira? E hoje em dia na igreja você vai encontrar gente que vai interpretar a Bíblia de todas as formas possíveis para justificar, por exemplo, que você pode sair, ao invés do culto no domingo, ir lá para o carnaval, sair na escola de samba, adulterar, pecar, fazer todas essas coisas que o mundo está colocando diante da gente hoje. Você vai encontrar gente que vai tentar basear na Bíblia
a autorização para você fazer isso, mas é mentira. Assim como aqueles homens, aqueles falsos apóstolos estavam mentindo nos tempos de João na Ásia Menor, é mentira no nosso tempo também. Então não se permita ser levado por esse engano. Amém? Não se permita ser levado por esse engano. Agora, o amor pelo Senhor, ele também esfria, não só porque a pessoa pode de repente pecar, mas também quando a gente sobrecarrega o nosso coração com coisas dessa vida. Olha o que Jesus diz em Lucas 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34, diz assim, Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, a Nova Versão Internacional traduz libertinagem, da embriaguez e das preocupações deste mundo. A NVI diz ansiedades desta vida. E para que aquele dia, ele está falando aqui, Jesus diz, fala do retorno do Senhor, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Orgia ou libertinagem tem o sentido de viver em busca do prazer. E entenda bem isso, qualquer forma de prazer. Quem vive em busca do prazer, vive pelo prazer, comete idolatria. Embriaguez não diz respeito apenas à embriaguez provocada pelo álcool. Há outras formas de embriaguez. Tem gente que se embriaga com política, tem gente que se embriaga com as redes sociais, tem gente que se embriaga com esportes, com as coisas dessa vida. Na verdade, quando Jesus fala de embriaguez aqui, ele está falando de coisas que deixam a gente sedado. Vocês entendem isso? O que é que te deixa sedado, te deixa fora de si, né? Isso é que tem que ser evitado. E finalmente, preocupações deste mundo, ansiedades desta vida. Meus irmãos, não é errado que a gente deseje ter uma vida tranquila, uma vida sossegada neste mundo. A própria Bíblia nos encoraja a orar por isso. Paulo vai nos dizer em 1 Timóteo 2,2, que nós devemos orar para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Está certo, mas entenda bem o que eu vou dizer agora. Nunca antes na história da igreja, e olha que eu conheço um pouco a história da igreja, nunca antes na história da igreja, a igreja se preocupou tanto com este mundo, como está acontecendo no nosso tempo. Em grande parte da igreja evangélica hoje, até falar sobre o céu e a eternidade ficou fora de moda. Fizeram até cânticos sobre isso já, né? Já não se fala mais sobre o céu. E é verdade, eu nunca vi uma igreja tão preocupada com este mundo como eu tenho visto a igreja do nosso tempo. E não é por acaso que a igreja do nosso tempo está fria diante do Senhor. Se preocupar com as coisas da vida, é claro, há uma medida aqui em que isso é normal, mas entendam, se isso toma conta do nosso coração, o nosso coração esfria para o Senhor. Eu tenho que me lembrar que a minha pátria não está aqui. Paulo vai nos dizer lá em Filipenses 3, 19 e 20, que tem gente que vive só para esse mundo. Mas eu e você, meu querido, minha querida, não somos assim. A nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Então, se você cultivar isso, se você cultivar essa esperança e essa expectativa, você vai manter o seu coração aquecido. Amém? Aliás, vai aqui um teste, né? Um teste importante, para saber se o seu amor pelo Senhor continua quente aí no coração ou se ele está esfriando. O teste é o seguinte: quanto você deseja a volta de Jesus? Se eu disser não, porque eu não posso dizer isso, mas... Não, eu vou mudar a construção da frase, desculpa. Você pode me responder com sinceridade total que você desejaria do fundo do seu coração que Jesus voltasse nos próximos 5 minutos? Você pode me dizer isso? Porque se você não deseja mais a volta de Jesus, meu querido, isso é sinal certo de que o seu coração está esfriando. Então o que é que a palavra está nos dizendo aqui? Lembra de onde você caiu. Tem outras coisas que podem nos levar ao esfriamento, ao abandono do primeiro amor. Na verdade, isso varia muito de pessoa para pessoa. Músicas que a gente ouve, coisas que a gente lê, coisas que a gente assiste,
internet, TV, seja lá onde for, nessa época onde a imagem virou um vício, né? Todo mundo tem que estar vendo imagem o tempo todo. Essas coisas podem esfriar seu coração. Pessoas com quem você começa a andar. A pessoa lá estava firme com o Senhor, mas aí vieram amizades, as amizades levaram a festas, as festas levaram a viagens, não é? E aí o pessoal aqui da igreja já não via mais a pessoa, só acompanhava pelas redes sociais as postagens, né? Olha só, a pessoa está lá, ali, lá, agora, né? Mas o coração nesse processo todo foi esfriando. O primeiro amor foi sendo abandonado. Um cristão sábio, ele se afasta de tudo aquilo que ele percebe que esfria o seu coração. Você entende o que eu estou falando? Eu estou dando um conselho, meu querido, que pode servir para você de uma maneira intensamente prática. Eu estou dizendo para você o seguinte: se você percebe que qualquer coisa esfria o teu coração, para com aquela coisa. Para. Pode ser qualquer coisa. Vou dar um exemplo apenas, tá? Vou dar um exemplo apenas. E vou tomar aqui como exemplo as pessoas aqui no nosso meio que ministram na área da música. Porque muitas vezes você precisa, de repente, ou pelo menos puseram na sua cabeça, eu não acho que você precise, mas puseram na sua cabeça que você precisa ouvir o guitarrista tal, o baterista B, o contrabaixista X, não é? Todo mundo, gente que não conhece o Senhor, mas você precisa ouvir por causa da técnica e tal, né? Eu, sinceramente, não acredito que você precise. Sinceramente, eu acredito num Deus que dá unção e graça e habilidade. Eu acredito nisso, foi o que Deus fez lá no Antigo Testamento com Bezalel e Aholiabe, os dois homens que foram lá construir o tabernáculo. Deus deu habilidade para aqueles homens. Eu tenho certeza que você vai ter mais graça e unção no seu ministério, tocando um instrumento, se você passar a noite orando ao Senhor, do que se você passar a noite vendo vídeos, e seja lá quem for o músico que você vai ouvir. Agora, o meu ponto aqui é o seguinte: você está sentindo que ouvir aquilo está te esfriando o coração. Para de ouvir. Ah, mas isso é legalismo. Não é legalismo não, isso é medida de proteção. Você está protegendo sua própria vida. Você não está dizendo que todo mundo tem que parar, mas você está dizendo, eu não vou fazer isso, porque isso esfria meu coração. E ponto. Amém? Mais claro, impossível, né? Ok. No meu caso, o esfriamento foi resultado do meu orgulho intelectual. E no meio de tudo isso veio a ideia de que seria possível eu ser cristão sem ser tão estreito como eu era, né? Ficar mais amplo, ficar mais aberto. Foi isso que me trouxe infelicidade e problemas. No seu caso, eu pergunto, o que foi que provocou o seu esfriamento? Onde foi que você caiu? O convite do Senhor para você hoje é o seguinte: olha para trás, reveja a sua trajetória, sonda o seu coração, tenta se lembrar. Esse é o primeiro passo do tratamento. Segundo passo, arrependa-te. Arrepende-te. O que significa isso? Significa, meu querido, admitir que o esfriamento do amor aconteceu. Admitir que você deixou de amar o Senhor como amava antes, é isso. Meu querido, é preciso humildade para fazer isso, vocês entendem? Humildade. Arrepender-se aqui, em primeiro lugar, é você tomar consciência. Poxa, eu mudei, o amor pelo Senhor no meu coração já não é mais o mesmo. A palavra arrependimento tem o sentido de meia volta. Eu estava indo numa direção ruim, e aí eu percebo que eu estou indo numa direção ruim e mudo de direção. Mas veja, é preciso ter essa percepção, não é? É preciso que eu entenda, eu estou num caminho ruim, eu estou fazendo coisas que eu não deveria fazer, isso está esfriando meu amor pelo Senhor, então eu vou mudar de direção. Isso é arrependimento. E finalmente, volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, aqui, nesse terceiro ponto do tratamento, o primeiro é olha onde você caiu. O segundo é arrependa-se. Isso inclui reconhecer que você está mal, que você se deu mal, não é? E agora, o terceiro, volta à prática das primeiras obras. Aqui, nós vemos o arrependimento em ação. Trata-se de fazer mesmo a meia volta e começar a cultivar de novo aquilo que você fazia antes, quando o seu coração estava aquecido. Ora,
Agora, meu querido, quando você amava o Senhor com aquele amor exuberante, quando você amava o Senhor com aquele zelo, aquela paixão, o que é que você fazia? Você orava mais? Então volta a orar. Você passava as vigílias em oração? Então vá procurar vigília. Se não tiver vigília aqui, procure em outro lugar, mas a gente arruma também aqui, a gente faz. Mas vamos orar, volte a orar. Você lia a Bíblia, volta a ler a Bíblia. Você andava mais perto dos irmãos, volte a andar mais perto deles. Eu estou terminando já, mas deixa eu colocar aqui uma nota um pouco pessoal também, porque para vocês entenderem esse ponto, eu preciso dar essa ilustração. Qual foi o tratamento de Deus comigo no meu retorno? O Senhor me fez lembrar de forma quase dolorosa. Eu estou sendo muito sincero aqui, de forma quase dolorosa, eu senti dor no meu coração. O Senhor me fez lembrar de forma quase dolorosa de como eu o amava no meu primeiro ano de convertido. O Senhor me pegou por lá, com essa lembrança de como eu amava o Senhor no meu primeiro ano de convertido. E aí o Senhor me deu uma imagem mental. Eu falei há pouco, né, essa cultura da imagem no nosso tempo ela é muito negativa, parece que todo mundo precisa ver coisas o tempo todo. Mas Deus sabe que a gente é humano, a gente é frágil, e Deus sabe que às vezes a gente precisa de uma cena, uma imagem mental dentro da gente para nos ajudar, né, para nos orientar um pouco no nosso caminho. Deus me deu uma imagem mental. A lagoa de um sítio na cidade de Ibirarema, estado de São Paulo. Quantos aqui conhecem a cidade de Ibirarema? Um irmão ali conhece Ibirarema. Gente, alguém conhece Ibirarema, né? Ibirarema, ela é simplesmente uma cidade do lado de Assis, uma grande cidade, todo mundo conhece. Grande cidade, Assis não é tão grande assim, né? Mas enfim, as pessoas ainda conhecem Assis, mas Ibirarema, graças a Deus tem alguém que conhece Ibirarema aqui. Meu primeiro ano de convertido, 1978. Os jovens da igreja que eu pertencia, Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, os jovens organizaram uma viagem missionária lá para Ibirarema. A minha denominação havia iniciado uma igreja lá em Ibirarema, era uma igreja pequena ainda, e o meu grupo de jovens aqui, o nosso grupo de jovens, a gente chamava naquele tempo o grupo de jovens de mocidade, né? A mocidade da minha igreja era muito grande, a gente tinha muitos jovens, e aí nós organizamos isso, não é? Fomos um fim de semana de trem até Assis, e de Assis fomos até, aliás, minto, né? Me parece que a gente desceu em Ibirarema, porque acho que era uma estação antes de Assis, se eu não me engano. Enfim, fomos passar o fim de semana ali, cantando nas ruas, não é? Conversando com as pessoas, distribuindo folhetos, pregando nas ruas, chamando as pessoas para o culto, e aí à noite de sábado, fizemos um culto ali na igreja presbiteriana, no domingo também. Na noite de sábado eu fui o pregador do culto, né? Nas primeiras vezes que eu preguei assim para tanta gente, e no dia seguinte, estava quase terminando já a nossa estadia ali, eram apenas 2 dias. No dia seguinte, alguém levou a gente para um passeio no sítio de um dos irmãos da igreja, e lá nesse sítio havia esse lago. E eu me lembrei, anos depois, eu me lembrei de mim, parado ali na beira daquele lago, como eu fiquei mesmo, olhando o lago. E quando o Senhor me trouxe essa lembrança, o Espírito Santo disse para mim assim: eu quero devolver a você o coração que aquele menino de 12 anos tinha quando ele olhava aquele lago. O Senhor me trouxe de volta. Qual é a sua imagem que você tem que recuperar? Qual é o seu lago? Talvez tenha sido alguma coisa que aconteceu com você num dos acampamentos, não é? Sei lá, num dos GTs, numa das pregações aqui ou lá embaixo, não sei. Qual é essa imagem que o Senhor quer recuperar para fazer com que no seu coração hoje arda de novo esse amor excelente que ardeu lá no começo da sua vida? Eu vou terminar apenas lembrando vocês, primeiro, de que o Senhor nos diz que se nós não aceitarmos o alerta dEle, isso pode nos trazer consequências. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te
e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está dizendo aqui algo sério. Aqui tem na frase uma construção condicional. Se você não fizer isso, se você não se arrepender, eu vou fazer algo, Jesus diz. E o que é que Jesus diz? Ele diz, se você não se arrepender, eu venho até você. E, gente, entendam bem, na língua grega, esse verbo venho aqui no presente, ele tem o sentido de algo que vai acontecer imediatamente. Eu venho a você. E esse vir não é algo legal, esse vir é juízo. Qual foi o juízo sobre a igreja de Éfeso? Jesus está dizendo, se você, igreja de Éfeso, não se arrepender, eu vou remover o teu candeeiro. Os 7 candeeiros eram as 7 igrejas. O que significava remover um candeeiro? Aquela igreja local deixaria de existir. Se você for à Turquia hoje, você pode encontrar o lugar onde ficava a cidade de Éfeso. Você pode encontrar as ruínas da cidade de Éfeso, mas você não vai encontrar nenhuma igreja cristã na cidade de Éfeso hoje. A igreja de Éfeso não se arrependeu e o candeeiro foi removido pelo Senhor. Uma igreja local pode acabar por causa disso. Uma igreja local. Gente, quando Jesus dirigiu essa palavra à igreja de Éfeso, através de João, a igreja de Éfeso estava aí com toda a força dela, fazendo e acontecendo. Talvez as pessoas na igreja de Éfeso tenham ouvido a leitura dessa carta e tenham dito assim, isso aí não vai acontecer, imagina, olha só como nós estamos aqui. Nada, está tudo beleza, está tudo ótimo. No entanto, o processo é assim, começa a morte espiritual daquela igreja local. E depois disso, vem o desaparecimento da igreja. Há igrejas locais hoje, que estão mortas já há muito tempo. Não deram ouvidos ao Senhor. Continuam lá se reunindo todo domingo, mas estão mortas há muito tempo. Nós queremos isso para a nossa igreja local? Então nós precisamos individualmente dar ouvidos à voz do Senhor. Porque a igreja local é a soma dos irmãos e irmãs que congregam ali. É isso. O banco não pode ter coração aquecido pelo Senhor, mas eu e você podemos. Amém? Fiquem em pé comigo, por favor. Não há outra coisa que eu possa fazer agora, a não ser orar. Uma coisa que o Senhor me mostrou muito claramente antes de eu começar. Eu disse, essa é uma palavra para a nossa igreja como um todo. Então eu espero que o máximo possível de pessoas escutem ela. Outra coisa que me ficou muito clara. Alguns de vocês que foram tocados por essa palavra hoje, porque eu sei que foram. Alguns de vocês vão precisar ouvir essa palavra várias vezes ainda. Então faça isso. Vai, ouve mais de uma vez. Mas a única coisa que nós podemos fazer é nos colocar diante do Senhor e pedir ao Senhor misericórdia sobre nós. E pedir ao Senhor, Senhor, não permita que nós abandonemos o nosso primeiro amor. Vamos continuar fazendo tudo que a gente está fazendo. Que Deus nos dê graça de o ano que vem mandar 60 toneladas de doação para o Nordeste, para o sertão. Que Deus nos dê graça de ser instrumento de Deus para obras tremendas lá. Mas que nunca nos aconteça usarmos o amor ao próximo como disfarce para o arrefecimento, para a perda do nosso amor pelo Senhor. Que nunca façamos isso. Então a gente vai sondar o nosso coração agora, cada um de nós. E nós vamos apresentar o nosso coração diante do Senhor. Faça isso agora, olhos fechados, cabeça curvada. Em silêncio, porque é isso que esse momento pede. Apresenta o seu coração diante do Senhor. Diz para o Senhor, Senhor, eu posso me enganar com o meu coração, mas o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Como é que o Senhor está me vendo? Como é que o Senhor está vendo o meu coração? O Senhor está gostando do que está vendo em mim? Ou o meu primeiro amor eu já abandonei? Sonda o seu coração. Pede para o Senhor iluminar você agora.
Pai amado, eis aqui diante do Senhor os nossos corações. Somos tão frágeis, Senhor, somos tão falhos. Qualquer coisa nos distrai, qualquer coisa rouba de nós o zelo pelo Senhor, o amor pelo Senhor. E às vezes, Pai, são tão sutis essas coisas, mas elas entram na nossa vida, elas vão esfriando devagar o nosso coração, sem que a gente perceba. Pai amado, eu oro como alguém convicto de que só o Senhor pode alcançar um coração que esfriou. Só o Senhor pode fazer com o coração aquilo que o Senhor fez com o meu coração. Trazer de volta o amor que eu sentia pelo Senhor quando eu tinha 12 anos de idade. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. Me devolver o primeiro amor. Faz isso agora com esses queridos e queridas que estão pedindo isso ao Senhor nesse momento. Faz isso agora, Senhor. Faz isso agora, aquece agora, Senhor, em nome de Jesus, destrói esses raciocínios falsos, essas mentiras diabólicas, que roubaram o coração desse querido e dessa querida, que o afastaram do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebra esses vínculos, esses laços que o diabo construiu, essas redes com as quais o diabo prendeu alguns corações, esfriando esses corações em relação ao Senhor. Quebra essas redes agora, liberta, meu Deus, liberta os meus irmãos e irmãs agora, pela ação do Teu Espírito Santo, Pai, e que o Senhor, Pai, acenda nos nossos corações o fogo do amor pelo Senhor, que o Senhor devolva a cada um de nós, e eu oro por mim também, porque eu quero amar o Senhor mais, que o Senhor devolva esse amor aos nossos corações, e nos leve, Pai, a viver aquilo que o